Primeira Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu moço, e ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte do Senhor. Versículo 14. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta-te pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a undécima, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou,
E com os aparelhos do boi cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Só para a gente frisar mais uma vez, o versículo 20 diz assim: então deixou ele, o que ele deixou, igreja? Vou perguntar mais uma vez, ele deixou, e ele deixou os bois. Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite. Tira toda distração, tudo que tenta tirar-nos do foco da Tua palavra nesta noite. Fala conosco. Usa os meus lábios para transmitir a Tua mensagem. E assim nós Te louvaremos. Amém e amém. Eu quero estar falando com os irmãos nessa noite, abordando ao seguinte tema: chegou a hora de deixar o quê? Os bois. Diga para quem está perto de você: chegou a hora de deixar os bois. Lembrando que não vai chegar, não chegará, pois já chegou. Chegou a hora de deixar os bois. Nós analisando a forma de Deus trabalhar para com os homens na terra, nós sabemos que em tudo e em todos, Deus sempre tem um propósito. Não existe, irmão, esse negócio de coincidência. Crente não crê em coincidência, em obra do acaso, mas sim propósitos de Deus. E nós sabemos que quem escreve a nossa história, cada capítulo, é o Senhor. Se nós tivéssemos a oportunidade de escrever, a gente escreveria completamente o oposto do que o Senhor escreve. Porque o Senhor é especialista em começar a história de maneira triste, mas porém com um final alegre. O início de uma prova, mas a conclusão é de vitória. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele cria situações, circunstâncias, que na maioria das vezes nós não entendemos. Inclusive tem pessoas que estão sendo alcançadas por esta palavra no templo ou em casa, que o que você está vivendo hoje, várias vezes você já perguntou a Deus: Senhor, por quê? Que eu não estou entendendo por que é que o Senhor permitiu tudo isso acontecer. E nós não devemos perguntar por quê, mas nós temos que perguntar para quê. Porque tem um propósito. Tem um propósito. Os irmãos observaram que no versículo 20, Eliseu deixou os bois, com o propósito de seguir a Elias como seu servo, para dar continuidade no propósito do Senhor. Mas nós vamos voltar um pouquinho no que aconteceu antes de Eliseu deixar os bois. Porque Deus criou um cenário. Ele não foi direto e disse: Eliseu,
deixe os bois. Não. Algo aconteceu até chegar a esta situação que nós destacamos. No capítulo 19, no versículo 1, começa a frisar que Acabe fez Jezabel saber tudo o que havia acontecido com os profetas de Baal, na qual foram vencidos pelo profeta Elias, 450 falsos profetas de Baal. Lembrando que todos os verdadeiros profetas, ou de todos, somente escapou o profeta Elias, porque os demais foram mortos por ordem de Jezabel. Só escapa um, repita comigo, só sobreviveu um. Foi só um. E quando Jezabel fica sabendo disso, ela faz um juramento, uma ameaça. E ela diz assim: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a sua vida como a de um deles. Ela envia um mensageiro para levar esta mensagem ao profeta Elias, dizendo: ó Elias, você vai morrer. Jezabel disse que amanhã, nesta mesma hora, é impossível de você escapar. Assim como os anteriores profetas morreram, não vai ser diferente na sua vida. Aí a Bíblia diz que o profeta Elias se levantou para escapar, para preservar a sua vida, e ele foi para Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele disse para o moço: você vai ficar aqui em Berseba, eu vou ter que seguir sozinho. Agora, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Jezabel, essa hora, já mandou os seus homens para me procurar. Então você vai ficar aqui em Berseba, e daqui eu vou seguir sozinho. E ele foi ao deserto, caminhou durante um dia caminhando. Eu imagino, quem está me ouvindo, diga amém. Eu imagino Elias caminhando, e de vez em quando parava um pouquinho assim, caminhava mais um pouquinho, daqui a pouco ele parava, para ver se alguém estava seguindo. Depois de caminhar ao deserto, o caminho de um dia, cansado, fadigado, sem forças, triste, angustiado, aflito, ele se assenta debaixo de um pé de zimbro, e ele fez um pedido a Deus. E o pedido que ele fez não foi para sobreviver, para viver, mas ele pediu a morte. Ele disse: Senhor, tira a minha vida.
Eu não sou melhor do que meus pais. Mas porém eu não estou suportando mais. Ele deita e dorme. Na ótica humana, para ele pensava que a situação estava perdida. Era o fim. Um homem que era usado por Deus de forma poderosa, a ponto de dizer, não vai chover sobre a terra. E ainda, olha a intimidade que ele tinha. Segundo a minha, é porque ele sabia que o Senhor, a intimidade que tinha com ele, o Senhor falava assim, Elias, se tu falar, está falado, eu garanto. E assim se fez. E só choveu depois que ele determinou também. O homem que pedia para Deus mandar fogo do céu, e Deus mandava. Ele podia muito bem falar, Senhor, extermina Jezabel e ponto final. Mas ele ficou com medo. Mas o profundo de tudo isso não era o medo. Era o propósito que Deus tinha. Aí a Bíblia diz que ele deitado, dormindo, veio um anjo, tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Levanta-te. Aí ele olhou assim, quando o texto diz em sua cabeceira, mas é próximo ao seu rosto, sua cabeça. Ele olha, e a Bíblia diz que estava ali um pão cozido sobre o quê? Sobre as brasas. Se o pão estava cozido, as brasas estavam acesas. Quem acendeu as brasas? O anjo do Senhor. Se fosse Elias, ele diria, não tem nenhum fósforo, fosse na época de hoje, né? Um álcool para me acender um fogo aqui, não. O pão já estava cozido sobre as brasas. E também tinha uma botija de água. Ele estava tão desgastado, tão cansado, tão frustrado, que ele comeu, bebeu e tornou-se a dormir. Acho que ele pensou assim, já comi, já bebi, agora eu vou morrer aqui mesmo. Ponto final, acabou. Fim de história. Quando ele pega no sono, o anjo do Senhor tocou-lhe pela segunda vez e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O anjo estava dizendo, ainda não acabou não, Elias. Come e bebe, porque o caminho daqui para frente é longo, longínquo. E a Bíblia diz no versículo 8 que ele levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Já pensou ele, Neemias, que whey foi esse que ele comeu, hein? Pré-treino? Que mistério é esse, rapaz? 40 dias e 40 noites, sem cansar, viu? Ainda bem que ele era obediente, porque se ele dissesse, eu não como, não bebo, não ia conseguir chegar nem na metade do caminho.
Por isso que tem muita gente que está se perdendo, perecendo no caminho, porque não come do pão do Senhor, não bebe da água da vida, porque Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água da vida. Ele caminha 40 dias, 40 noites até o monte de Deus, Monte Horebe, e quando chega lá, ele entra numa caverna. E a Bíblia é bem clara a dizer assim: e passou ali a noite. Dentro da caverna ele passa a noite. Aleluia. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você sabe quem é que estava fazendo essa pergunta para ele? O Senhor. Ele não via, mas ele escutava a voz de dentro da caverna: o que tu fazes aqui, Elias? Olha a resposta dele, versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só. Irmão, grave isso. Ele estava falando para o Senhor. O Senhor. O teu povo, Senhor, o teu povo deixaram o teu concerto, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, e eu fiquei só. Sabe o que eu entendo com isso? Tem momentos que Deus vai permitir que a gente esteja só. E o propósito que Ele tem de te deixar só termina depois que Ele determinar alguém para deixar os bois e para te seguir juntamente nesta batalha, para estar com você. Aleluia. E ele disse: buscam a minha vida para me tirarem. Aí o Senhor responde a ele dizendo assim: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. O Senhor disse: sai para fora da caverna, porque eu quero ter uma conversa contigo frente a frente, diante a face do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que naquele momento passava o Senhor como também um grande e forte vento, em que fendia os montes, quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, diga porém, o Senhor não estava, irmãos. Não estava. Porém, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, nem no vento e nem também no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, em outras palavras, suave.
E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa. Ó, quando ele escuta a voz mansa e delicada, ele envolve o seu rosto na capa. E saiu para fora da caverna. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha a resposta dele. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só. Irmãos, ele já tinha falado isso para o Senhor. Ele já tinha falado para o Senhor que ele tinha ficado só. Agora ele repete as mesmas palavras. Ele estava dizendo: Senhor, eu fui fiel ao Senhor em tudo. Eu obedeci às suas ordenanças. Agora eu corro ameaças de morte. E além de tudo isso, eu fiquei só. E buscam tirar a minha vida. Eu imagino o Senhor olhando lá de cima para baixo e dizendo: Elias, tu estás se sentindo só. Tu diz que está só, mas tranquiliza teu coração, Elias, porque tem alguém que a essas horas está lá trabalhando na plantação com os bois. Mas como tu clamas que está sozinho, chegou a hora. Chegou a hora de deixar os bois. Está entendendo? O Senhor fala assim com Elias: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Nissi, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Será que o coração de Elias era de um homem fiel e obediente de uma forma tão ampla como destaca? Porque se fosse nos dias de hoje, ó, quem está me ouvindo, diga amém. Senhor, ungir este alguém como profeta em meu lugar? Não. O meu lugar é meu lugar. Eu não abro mão do meu lugar. Queridos, quando Deus te coloca em um lugar, em uma posição, em uma responsabilidade, o inferno pode desemborcar de cabeça para baixo, pode se levantar todo mundo para tentar te tirar de lá. Não tira. Não tira. Pode armar as armadilhas, pode querer ser melhor do que você,
pode querer queimar o seu filho, como seu filme, como diz no ditado popular, pode até tentar denegrir a tua imagem, ninguém consegue te tirar, somente Deus. Elias entendeu, se o Senhor está falando para ungir em meu lugar, quem sou eu para dizer não? Você está entendendo? E há de ser que os que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também fiz ficar em Israel 7.000, quantos mil? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Que não se dobraram. Ou seja, o Senhor estava falando, Elias, o teu trabalho não é em vão. Tudo que você fez tem resultados. A gente pode escolher o que a gente planta, mas não pode escolher o que vamos colher. Conforme planta, é assim que você vai colher. Então pense 10 vezes antes de desobedecer ao Senhor. Pense 10 vezes antes de querer fazer do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. No ditado popular é o mesmo que dá murro em ponta de faca. Não sai do lugar. Obedece, ou é submisso, ou é fiel, ou é insubmisso, infiel e desobediente. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não adianta, irmão. Tem gente que insiste em sair da direção de Deus. Deus está falando com ele, Deus está falando com ela, mas não toma um posicionamento. Aí a Bíblia diz que ele partiu e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 11ª. Elias passou por ele, e lançou a sua sobre ele. Imagina o caba tá lá trabalhando com os bois, passa alguém que ele não conhece e simplesmente a Bíblia diz que quando ele sente a capa bater nele, quando a capa bate nele, o que ele faz? Olha o tema da mensagem. O que ele faz? Foi na hora. A capa. Imediatamente ele deixa os bois. E correu após Elias. Ele foi correndo até Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Em outras palavras, deixa eu ir me despedir. Então te seguirei. É no versículo 20. E ele lhe disse: vai e fica. Vai e volta. Porque que te tenho eu feito? Irmãos, a Bíblia diz que ele voltou. Ele foi lá, despediu do pai e da mãe, o beijou.
Ele volta. De trás dele. E ele tomou uma junta de bois. Quanto que é uma junta de bois? Diga para o seu irmão, 2. Em outras palavras, 2, em inglês. Ele pegou o aparelho dos bois, cozeu as carnes, e a deu ao povo, e comeram, e então se levantou e seguiu Elias e o servia. Não entendi. Ele deixa os bois, despede de seus pais. Ele olha para os bois e pensa: já que eu não vou mais ficar com os bois, eu vou ter que deixá-los. Vou matar e fazer churrasco para comer. E ele serviu a todos. A todos. Mas quando a palavra diz que ele deixou os bois, isso vem a nós uma grande reflexão. E aqui eu vou concluir a mensagem. Que Deus tinha um propósito na vida de Elias, mas também tinha um propósito na vida de Eliseu. E o Senhor permitiu que Elias passasse por tudo aquilo. Ameaças, deserto, caminhou 40 dias, 40 noites, entrou na caverna, porque Deus tinha um propósito para cumprir na vida também do profeta Eliseu. Porque chegou a hora de Eliseu deixar os bois. Naquela passagem bíblica, quando o jovem rico pergunta ao Senhor o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, e o Senhor fala para ele: vende todos os teus bens e dá metade aos pobres. E o semblante dele decai e ele se retira, porque ele estava apegado aos bens e não queria abrir mão de suas riquezas para seguir a Jesus. Pedro toma a cena e disse: mestre, a gente deixamos tudo para te seguir. Porque, irmão, Pedro, Tiago, João, eram pescadores, deixaram tudo. Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Aí o Senhor disse assim: qualquer um de vós que deixar pai, mãe, bens para mim seguir, eu os darei muito mais nesta vida e também na outra. Ou seja, ele estava dizendo: quem deixa tudo para me seguir, não perde, mas ganha. Quando o Senhor também passou pela coletoria e viu Mateus sentado, ele passou e simplesmente disse: Mateus, levanta-te e segue-me. E na mesma hora, imediatamente, Mateus se levantou e deixou a coletoria, deixou de extorquir enganosamente, deixou tudo para seguir o Senhor. Com Eliseu não foi diferente. Ele imediatamente deixou os bois e correu. E Deus marcou esta noite para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: você quer seguir a Jesus? Você quer verdadeiramente servir a Jesus? Você está disposto a ser fiel a Ele em tudo? Porém, assim te diz o Senhor: chegou a hora de deixar os bois. O que os bois tipificam? Tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus. Deixa! E Deus, irmão, o Senhor é tão ampla e poderosa a forma de Deus trabalhar, é que Ele não chama ninguém desocupado. É só quem está ocupado.
É pescador? Deixa a pesca e me segue. É cobrador de imposto? Deixa aí e segue. Esse é o Deus que servimos. Eliseu não estava parado, estava trabalhando. Mas havia uma necessidade dele deixar os bois e seguir a Eliseu. Que a partir do momento que ele deixou os bois para seguir Eliseu, ele estava atendendo o chamado do Senhor. Qual é os bois que você tem que deixar para seguir o Senhor? A decisão é sua. O Senhor está te chamando nesta noite para uma grande obra, para uma grande responsabilidade. Ele criou toda esta situação. Ele permitiu acontecer tudo isso que está acontecendo, que você está passando, enfrentando, simplesmente para te dizer nesta noite que chegou a hora de deixar os bois e seguir a Ele. Ah, mas Senhor, não tem como eu fazer a tua obra, porque eu ando muito ocupado. Desocupa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus não pode ser sobra na nossa vida. Ele não é apenas prioridade, mas ele deve ser exclusividade. Deixe os bois e siga. E siga. A maior posição que um homem e uma mulher pode ter no reino de Deus não são os seus títulos por consagrações, porque tudo isso se resume em um só. É o apóstolo, é o bispo, é o pastor, é o evangelista, é o presbítero, é o missionário, é a missionária, é o diácono. Tudo isso se resume em um só. E esse um só se conclui em ser servo. Servo. Eliseu deixou os bois, seguiu Elias, na parte final do versículo 21, e diz: seguiu a Elias e o servia. Se você não está disposto a servir, você vai viver para sempre com esses bois aí que você carrega, que te tira do foco, que te tira do propósito que Deus designou para a sua vida. É noite de decisão: ou você pega esses bois e deixa eles, ou o Senhor vai deixar você, ou a presença do Espírito Santo vai deixar você. O Senhor não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Nós gostamos do mistério, nós somos pentecostais, mas a mensagem desta noite não faz a gente pular, correr, saltar, sapatear, mas é uma palavra que pode mudar a conclusão da nossa história. Porque tem gente que está valorizando mais os bois do que o Senhor, está priorizando os bois mais do que o Senhor. Irmão, não se iluda, porque no final de tudo os bois vai virar churrasco. Está entendendo? É desse jeito que acontece. Embora tem países por aí que o povo adora a vaca, né? Aqui não, papai. Aqui a gente só adora o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, o único e verdadeiro Deus. É Ele que nós adoramos e servimos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ao término deste culto, desta mensagem, você vai voltar para a sua casa, refletindo em quais são os bois que você tem que deixar. Ninguém pode deixar por você, é você que vai ter que deixar. A responsabilidade é sua. Deus tem coisas grandes a realizar na minha, na tua, na nossa vida nesta noite. Porém, não se esqueça
que não vai chegar e nem chegará, mas já chegou a hora de deixar os bois. Quem sabe o boi que você tem que deixar é aquela amizade que só coloca você para baixo, só leva você para o mau caminho, te tira do foco. Quem sabe o boi é aquelas pessoas que se aproximam de você, não para te dar uma palavra de incentivo e de vitória, mas somente palavras de derrota, para ferir o teu coração. E o Senhor te dá uma oportunidade nesta noite, de deixar os bois, e cumprir com o propósito de servo, e de serva do Deus Altíssimo. Eu finalizo a mensagem desta noite perguntando: aonde é que está você, que recebe esta palavra, entende, compreende, que hoje não amanhã, porque já chegou a hora de deixar os bois, de deixar o pecado, de deixar o mundo, de deixar o que o mundo tem a oferecer, para servir ao Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Ele não abre mão de você. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais valioso que a minha alma? Há um convite da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Deus quer ungir você com a presença dEle, com a alegria dEle, com a unção dEle, com a paz que Ele somente pode te dar. Mas é preciso deixar os bois para servir ao Senhor. Tem alguém aqui no templo que queira fazer uma aliança? Não tem? Se tiver alguém em casa que recebe esta palavra, escreva aí: hoje eu decido deixar os bois e servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite, aonde você estiver. Me acompanha, filho. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida e não volta vazia. Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, avançar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo a tua direção. Ó Deus, renova as nossas forças nessa noite, que não venhamos a desistir no meio do caminho, que venhamos a obedecer a tua ordenança, a tua palavra, em obediência e fidelidade ao Senhor. Ó Deus, fortalece a tua igreja, alegra o coração do teu povo, e nós rendemos honra e glória e louvor ao teu nome nesta noite, e assim nós te louvamos e te engrandecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.